Maker, programadores e programadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vigas, para quem não conhece, e para quem não conhece, eu sou o Vival Gastão. E hoje em mais um vídeo vamos falar sobre métodos ou funções. Então já sabem, deixa o vosso like, subscrevam o canal, ativem os sininhos, compartilhem com vossos amigos e familiares e assim a malta cresce. Let's go! Então o que é uma função ou um método? Uma função é um pedaço de código que faz alguma tarefa específica e pode ser chamado de qualquer parte do programa quantas vezes for necessário. Então, quais são as vantagens que nós temos usando funções? Temos clareza de código, reutilização de código e independência. Então, o que é a clareza de código? É tornar o código legível, fácil de entender, saber o que cada parte do código faz. Torna também mais fácil encontrar erros no código e facilita a manutenção. Outra coisa é a reutilização, né? Reutilização de código. Há circunstâncias em que no nosso programa nós vamos querer executar a mesma tarefa várias vezes ao longo desse programa. Por exemplo, vamos supor que estamos a fazer um programa em que vamos precisar fazer 3 operações matemáticas, por exemplo, somar 3 vezes, né? Durante o programa, fazer 3 somas ou 3 adições. E para cada adição precisas de mais ou menos 3 ou 4 linhas de código. Imagina ter que escrever essas 4 linhas de código 3 vezes, né? Vais ter 12 linhas de código a mais, né? no teu programa. E isso é dispendioso, né? Isso dá trabalho, mas o que é que dá? São linhas, vamos assim dizer, inúteis. Isso dificulta a manutenção do código, dificulta também a percepção, né? Ou a leitura do código e aumenta o número de linhas, né? Como eu já disse, tem linhas inúteis. Mas quando tu usas uma função, vais reutilizar. Essas 4 linhas de código que tu ias usar para somar, né, para fazer a operação de soma, vais colocar no método e só vais precisar chamar o método para executar essa operação. Não vais precisar escrever essa mesma operação várias vezes, tipo 4 linhas de código para a primeira, 4 linhas de código para a segunda e assim sucessivamente. Outra coisa é a independência. A independência é que a função não depende do programa, né? Ela é chamada a qualquer momento, em qualquer parte do código, quando ela for necessária. Então, aqui no C#, essa é a sintaxe para criar uma função ou um método, né? Então, temos aqui o nível de acesso, que é opcional, né? Private, que também pode ser público ou protected e muitos outros tipos, né, ou níveis de acesso que há para um método. Então, se tu não colocares um nível de acesso, automaticamente ele será private. Depois nós temos aqui o static, que é um modificador, que também é opcional, nós podemos colocar como não. E tem também, além do static, tem o abstract, tem o seal e vários outros. Depois temos o valor que esse método vai retornar, ou então o void. O void significa que esse método não vai retornar nada, né? E o nosso método pode ser inteiro, pode ser string, pode ser caráter, por aí afora. Depois nós colocamos o nome, né? O nome do método. E depois abrimos parênteses e fechamos parênteses. E dentro de parênteses nós temos a nossa lista, né, de argumentos. Por exemplo, nesse método nós temos int a e temos int b. Os argumentos são separados pela vírgula. E depois abrimos chavetas, fechamos chavetas. E o que nós temos dentro de chavetas é o nosso corpo, né? É o corpo do nosso método. Então, nesse método que temos aqui, ele é um método void e ele não retorna nada, apenas apresenta a soma, né, de A e B. É isso. Então vamos aqui para o C# e vamos criar alguns métodos void. Então, só vocês repararem, isso aqui também é um método. Esse método faz parte dessa classe, né, que é a classe programa. Então nós temos aqui o modificador static
esse método é o método void, significa que não vai retornar nada. O nome é main e dentro de parênteses nós temos o nosso argumento. No caso é um vetor de strings com o nome args. Args acho que significa argumentos, né? É uma abreviação para argumentos em inglês. Então nós podemos criar os nossos métodos aqui dentro do nosso método main, mas também podemos criar aqui fora, né? Mas dentro da nossa classe programa. Então vou criar aqui um método. Então dizer private static, o nome do método, não, o que ele vai retornar, no caso void significa vazio, não vai retornar nada, e depois o nome do método, né? E depois posso simplesmente dizer console.writeLine 4 mais 5, e depois aqui dentro eu venho e coloco soma, abro parênteses e fecho. Então isso aqui, estou a chamar o método soma, que é esse método que eu criei, né? Vou fazer aqui a execução e vai nos apresentar 9, né? Porque 4 mais 5 é igual a 9, então deu 9. Agora se eu eliminar essa linha e voltar a executar, não vai aparecer nada. Por quê? Porque eu não chamei o método. Então o método, para ser utilizado, precisa ser chamado ou invocado. Então agora vou colocar aqui argumentos int a, int b, e depois coloco a mais b. Agora quando eu chamar, vou dizer soma, vou abrir parênteses e vocês podem ver, vou fazer aqui o over. Então que diz, é um método void da classe programa e tem os argumentos int a e int b. Então já está a dar erro, por quê? Porque nós não estamos a colocar os argumentos. Então vou colocar aqui 12 e depois 54, e ele vai apresentar a soma dos dois, porque é isso que deu 66, porque é isso que o nosso método diz aqui, né? Console.writeLine a mais b. Agora vou comentar essa linha, vou criar um outro método sem o private, pode ficar assim, void saudação, e vamos aqui dizer string, vamos com um argumento nome, depois console.writeLine e vamos dizer hello, vamos abrir aqui, vamos dizer hello, mas, né, fazer a nossa concatenação e colocar aqui nome. Dentro do nosso método main, né, que é o nosso programa, vamos escrever saudação, vamos abrir e dentro vamos colocar o valor do argumento, né? No caso o nome, vamos colocar Vivaldo. Vamos executar e ver que vai aparecer hello Vivaldo, né? Olá Vivaldo. Não, eu posso simplesmente pegar, copiar e colar e alterar. Aqui tem um Vivaldo, aqui posso colocar Fátima, aqui posso colocar Marilu, aqui posso colocar Carla e vamos executar. Então, olá Vivaldo, olá Fátima, olá Marilu, olá Carla e está feito. Então, outro exemplo, por exemplo, quando nós estamos a usar os vetores e queremos ordenar um vetor, nós usamos array, né, .sort. Nesse momento ele vai dar erro, mas vou criar um array aqui rápido. Int n igual a new int
4 posições, ok? E depois aqui colocar n. Então, esse array, esse método sort, vocês podem ver, é um método void, né? E recebe um array inteiro, como pode receber outro array de flutuante ou string, né? Mas a operação dele é ordenar esse array. Ele depois de ordenar, né, ele não vai retornar nada. Agora imagina isso, provavelmente não sei quantas linhas deve levar, mas talvez umas 5, 10 linhas, né? Imagina ter que escrever essas 10 linhas sempre que tu queres ordenar um vetor. Dá muito trabalho, perder muito tempo nisso. Por isso os métodos simplificam isso. Eu apenas chamo o método, dou o valor que é necessário caso o método precisar de um argumento ou não, e o método faz a operação que eu desejo, retorna valor se tem que retornar, se não, faz a operação e está tudo fixe, está tudo bem, sem estresse e levo menos tempo a programar. Então é simplesmente básico, é fantástico e torna tudo mais fácil. Mesmo aqui dentro do nosso método main, nós também podemos criar outros métodos, mas isso não é muito aconselhável porque assim fica mais difícil também gera aí um pouco de desorganização, né, dentro do nosso código. Mas vou criar aqui um método vou continuar com void e pode ser de novo saudação, console.writeLine, olá, seja bem-vindo. Ok, então void saudação. Ele aqui tem umas linhas, essa linha verde significa que até a função, né, o método foi declarado, né, mas ainda não foi usado. Então vou aqui usar e tá. Então aqui eu só preciso dizer o tipo que vai retornar, né, o valor que o método vai retornar e o nome do método, abrir parênteses, fechar parênteses, colocar argumentos ou não e tá-se. Notem que os métodos aqui são diferentes, né? Esse aqui é saudação, mas com S maiúsculo, e esse é saudação com S minúsculo, então não há problema. Mas se eu alterar aqui e colocar esse minúsculo, vai haver um conflito porque já tem um método saudação minúsculo, então tenho que fazer a diferença. Vou simplesmente voltar a executar e ok. Olá, Vivaldi, esse é do método que recebe argumento, que é o que nós declaramos aqui em cima, este que está aqui. E o olá, seja bem-vindo, é esse método que nós declaramos aqui dentro do nosso método principal. Mas evitem criar métodos dentro do método principal, né, que é o programa. Evitem. Preferência sempre é declará-los aqui fora, aqui em cima, né? Aqui. De preferência declarar aqui. Então no próximo vídeo nós vamos criar outros métodos, mas esses métodos vão nos retornar valor diferente dos que criamos hoje. Então pessoal, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem os sininhos e nós nos vemos no próximo vídeo.